Bom dia a todos, é um prazer. Eu queria muito agradecer aos Hemocentros Unidos pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Acho que é uma iniciativa muito interessante e abre uma perspectiva de discussão muito específica na capacidade que a hemoterapia tem de contribuir para toda a nossa atividade. São meus conflitos de interesse. São meus conflitos de interesse. E eu gostaria de iniciar falando da expansão e da doença falciforme e, acima de tudo, pelo grande número de pessoas, em torno de 7,4 milhões de pessoas no mundo vivendo com doença falciforme. No Brasil, esse número, ele na verdade é da ordem de entre 60 mil e 100 mil indivíduos, e 80% desses casos estão na África e na Ásia. Então isso é muito importante em função de toda essa descendência. Um ponto importante é que o transplante de medula óssea ele é uma opção curativa para os pacientes com anemia falciforme. E isso traz como uma quebra de um paradigma e até do ponto de vista cultural, que durante muitos anos se achou que isso na verdade era estudo clínico. E houve uma luta muito grande da comunidade transplantadora em mudar isso, esse cenário e essa compreensão para até junto da hematologia. E a gente consegue ver resultados em torno de superiores a 90% de uma doença que, quando ela se comporta de maneira agressiva, você vê um indivíduo que sofre com crises vasoclusivas, com uma qualidade de vida péssima, com comprometimento neurológico e vai criando uma dependência e, acima de tudo, retardo de crescimento. Quer dizer, um indivíduo que não está inserido na sociedade e que o transplante talvez possa mudar essa realidade. Infelizmente, nós temos poucos irmãos doadores HLA compatíveis saudáveis. E isso é uma luta nossa no sentido de localizar o melhor doador. E aí nós temos que pensar em doadores alternativos, e isso tem sido cada vez maior, principalmente o transplante haploidêntico, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Tá? Observem o crescimento no mundo inteiro, que é essa linha verde do transplante em crianças, tá? Porque nas crianças os resultados são superiores do que nos adultos, mas também nos adultos, que é essa linha tracejada vermelha. E de certa forma, nós temos aí um equilíbrio na talassemia, que principalmente no Mediterrâneo, na Itália, na Espanha e mesmo em Portugal, a gente tem tido, na França, tem tido alguns casos de bons resultados na talassemia. Algo que eu acho que vale a pena comentar é quais são os desafios verdadeiros. Então, o que acontece? Como eu comentei com vocês, uma baixa disponibilidade de doador compatível. Isso já atrapalha profundamente. E outras questões ligadas ao conhecimento limitado sobre o transplante de medula óssea, e principalmente nessa expansão que compete com outras doenças que são muito mais frequentes, porque é o que mais nós transplantamos no Brasil e no mundo inteiro: leucemia mieloide aguda e mieloma múltiplo. Então, é mieloide aguda halogênico e mieloma múltiplo autólogo. Isso concorre, pessoal, diretamente com leitos disponíveis para transplante de doença falciforme. Então, esse é um ponto importante. E aí nós temos, ligados ao transplante propriamente dito, a rejeição, a doença do enxerto contra o hospedeiro, que costuma ser mais severa, e mortalidades relacionadas ao transplante, principalmente falha de enxertia e rejeição, tá? E aí, se você tiver pacientes que são politransfundidos, aloimunizados,
você aumenta a chance de ter essas complicações. Daí a importância e a mensagem que a gente tem que passar hoje aqui é que o transplante, quanto mais precoce, melhor para esses pacientes. E esse é um trabalho de um grupo internacional em que ele traz uma perspectiva do uso daquele doador aplidêntico, que é o indivíduo da própria família, não totalmente compatível. Isso foi uma revolução no transplante de medula óssea, não só para a doença falciforme, mas para todas as doenças que têm indicação de transplante de medula óssea. Por quê? Nós passamos a ter uma possibilidade de mais doadores. Como é que é a sequência correta? Primeiro eu procuro na família alguém totalmente compatível. Eu só tenho 25% de chance de achar esse indivíduo. 75% das pessoas eu preciso inscrever nos bancos de doadores de medula óssea. Porém, se eu não acho um doador não aparentado ideal, eu posso recorrer ao transplante aplidêntico, que é aquele irmão ou irmã que tem pelo menos 50% de compatibilidade com você, ou mesmo um filho com uma mãe ou com um pai. Então isso é muito importante porque isso mudou o acesso ao transplante, e aí a gente pode dizer que nessa sala aqui, praticamente todos nós temos um doador. Isso é uma coisa maravilhosa, mas isso é um problema. É um problema por dois motivos. Nós precisamos saber escolher o melhor doador e nós precisamos de leito para realizar esse transplante. E aí quando a gente fala em leito, nós estamos falando de um SUS que nós temos em torno de 180 leitos para transplante e 230 milhões de pessoas que moram nesse país, um país continental. E com a diversidade absurda de disponibilidade regional de transplante. Tá? Esse protocolo foi um protocolo importante porque ele incluiu a tiotepa, que é uma droga que não tem no SUS, mas que otimiza e melhora os resultados do transplante aplidêntico. E aí observem como as curvas de sobrevida são altíssimas, da ordem de 90%, quando a gente vê a possibilidade de um transplante aplidêntico que tem uma peculiaridade importantíssima. Por que que eu consegui usar um indivíduo doador alternativo aplidêntico? Porque eu aumento a imunossupressão com ciclofosfamida após o transplante. E daí tem toda essa confusão que nós estamos vivendo com a falta da ciclofosfamida no nosso país, tá? Esse é um ponto. E essa perspectiva otimizada, ela traz cada vez mais essa discussão. Esse é um estudo de fase 2, falando do transplante aplidêntico, com a participação de 3 colegas da pediatria no Brasil, a doutora Carmen Bonfim, a doutora Adriana Seber e a doutora Rosiane. São pessoas que se dedicaram a isso, e a doutora Belinda Simões. A Belinda foi uma das pioneiras. Belinda hoje é radicada em Munique, mas ela é oriunda de Ribeirão Preto, foi professora em Ribeirão, hoje é radicada em Munique, mas a Belinda foi uma das pessoas que mais batalhou para que isso acontecesse. E aí são os resultados. Observem como o grupo de adulto ele tem resultados no aplidêntico melhores do que na pediatria, 94,7% comparado com 68%. Então isso é uma peculiaridade e é interessante. Quando a gente fala em aparentado compatível, a pediatria é melhor do que o adulto. Tá? E a idade no momento do transplante, pessoal, é um fator preditivo extremamente importante e a gente precisa estar pensando e raciocinando. Olha que interessante. De 0 a 5 anos eu tenho 100% de resultado positivo. De 6 a 15 anos, 95%. E maior que 15 anos, 88%. Então, isso nos diz o quê? Se tem indicação de transplante, quanto mais precoce, melhor. Tá? Então, nós precisamos nos esforçar. Aqui são guidelines da Sociedade Brasileira, mostrando quais são os indivíduos com doença falciforme que de fato precisam de transplante. Quem tem alteração neurológica, quem tem alteração cerebrovascular, indivíduos que têm mais de 2 crises vasoclusivas, ou mesmo a síndrome torácica aguda, que é gravíssima, tá? Isso em um ano, mais de um episódio de priaprismo, tá? E a presença de anticorpos, quando o indivíduo está naquele regime de hipertransfusão, que eu sei que vocês conhecem muito bem, tá? E a osteonecrose em mais de uma articulação. Aqui são várias orientações do transplante. Esse é o nosso guideline de 2020
publicado em 2026, tá? Então eu convido vocês que entrem no site da Revista da Sociedade Brasileira, que é o Journal of Bone Marrow Transplantation Cellular Therapy. Ele é online, disponível, gratuito, tem as várias orientações das indicações e os esquemas de condicionamento de quimioterapia. Sugiro que vocês olhem. E aqui eu queria falar um pouco do cenário do transplante como um todo, porque não podemos falar de transplante de doença falciforme sem olhar o todo da realidade do transplante no nosso país. E isso mostra o quê, pessoal? Que o maior número absoluto de transplantes na América Latina é do Brasil, e o Brasil de fato é um exemplo, né, em transplante não só de medula óssea, mas de órgãos sólidos. Quando a gente começa a falar disso, nós temos o terceiro maior registro do mundo. O primeiro é o americano, o segundo é o alemão. E aí nós precisamos fazer com que esse registro que existe, que é tão robusto, que ele na verdade saia desse grande número, mas que vá na prática, daquele indivíduo que mora em Manaus, que mora em Sergipe, que mora em outros lugares diferentes dos grandes centros, para que haja realmente uma democratização do transplante. E o transplante não seja algo específico que o indivíduo precise sair do seu local para ir para outra região. Por que que isso é importante? Claramente nós sabemos que a pessoa, quanto mais próximo do centro transplantador, melhor os resultados do transplante. Isso são dados do transplante nos Estados Unidos, isso não são dados de transplante em países subdesenvolvidos. Então, se isso é importante para eles, imagine para nós, que temos pessoas com limitações sociais, culturais e econômicas muito maiores. Então, precisamos refletir sobre isso. No Brasil, 148 centros são habilitados para transplante, entre públicos e privados. E é interessante porque o transplante não aparentado, que é aquele quando você precisa de um doador fora da família, somente 61 centros no Brasil são qualificados. Para o aparentado, 91 centros. E para o autólogo, que é mais simples, nós temos em torno de 148 centros. Aqui a distribuição, como eu comentei com vocês, o mapa brasileiro absolutamente desigual. A gente consegue ver essa região norte praticamente desassistida. Então isso é muito importante. E aquele déficit no número de leitos e a fila do transplante. Habitualmente, todos os anos, a gente tem feito na sociedade brasileira uma pergunta sobre quantas pessoas esperam o transplante de medula óssea. Por que que isso é importante? Porque, na verdade, nós sabemos que nós temos aí aproximadamente entre 30 e 35 mil pessoas esperando transplante de órgãos sólidos, tá? A grande maioria são transplantes de rim. Entretanto, a medula a gente não sabia exatamente. E hoje a gente tem uma ideia de que aproximadamente 3 mil pessoas esperam transplante de medula óssea no nosso país. E é importante, pessoal, duas coisas. Primeiro, nós temos uma fila, e observem que a fila maior é de São Paulo, 1.021 pessoas. Depois vem o Ceará, e aí depois vem o Distrito Federal. E esses dados, o Ceará certamente está aí em segundo lugar, pelo nosso compromisso em registrar esses dados e tornar transparente junto à central de transplantes. Porque isso de alguma maneira nos protege e traz claramente uma expressão da necessidade de uma política pública diferente para o estado do Ceará. E foi pautado nisso que, por exemplo, no Hospital Universitário Walter Cantide, em parceria com o Hemossi, nós desenvolvemos certamente um serviço de transplante que é hoje, dos hospitais universitários, do Brasil inteiro, quem mais faz transplante de medula óssea no nosso país. Nós fazemos mais de 100 transplantes por ano, públicos, né? E para esses pacientes. E isso é muito importante, que esse modelo que foi aplicado aqui, ele possa ser replicado em outros locais. Que são o número de transplantes em 2025 do DataSUS, 3.258. Aqui são o número de transplantes que são registrados na ABTO, em parceria com a SBTMO, 3.967 transplantes, é um pouco mais, porque aqui inclui os privados. Aí nós temos aí mais ou menos uma diferença, porque quando a gente olha para o transplante como um todo, a gente tem que raciocinar de que há uma disparidade regional. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que a região sul e sudeste
tem em torno de 40% de transplante privado e 60% público. Quando a gente vem para um local como o Nordeste, muitas vezes é em torno de 90% público e 10% privado. Tá? Por último, eu queria entrar na parte da doença falciforme propriamente dita. São 156 transplantes registrados no nosso registro nos últimos 10 anos. Aqui o crescimento dos últimos anos. Um predomínio, tá? Olha que interessante, a faixa etária dos pacientes. Então, com uma mediana de 13 anos, variando de 1 a 41 anos, e um predomínio de 0 a 17 anos, 75%. Predomínio masculino, a maior, 53% pacientes com transplante compatíveis, doador aparentado, tá? Tudo o primeiro transplante, 96%, 89% a fonte de células medula óssea e 91% desses pacientes que transplantaram estão vivos. Então isso é um procedimento que pode ser feito, deve ser feito e salva vidas. Tá? E aí mostrando as causas da mortalidade, tanto quando a gente separa de 0 a 17 anos ou maior que 18 anos, e aí 0 a 17 anos predomina até 100 dias e após 100 dias infecção. Esse é um grande paradigma do nosso país, que nós oferecemos transplantes e as pessoas ainda morrem de infecção. Então é preciso melhorar os aspectos de infecção no nosso país. Isso também ocorre no indivíduo com mais de 18 anos. E aqui mostrando o transplante, o resultado de 89,7% de sobrevida. Quando a gente olha o compatível, que é melhor, em torno de 100%, com o aplidente, 76%, por as razões que eu já expliquei. Tá? E aí aqui a experiência de Ribeirão, mostrando toda a luta daquele grupo a partir de 2015, para transplantar também oficialmente pelo Ministério. Então foram paradigmas, barreiras que foram quebradas. O primeiro APLO já em 2019, tá? E essa experiência fantástica de Ribeirão, com 130 casos, de um centro único. Os vários esquemas que a gente não vai se deter, não precisa. Tá? A sobrevida global desses 124 casos de 87,5%, e quando é o compatível 95% e o APLO 75%. Aqui são um estudo em andamento na nossa sociedade, que nós estamos fazendo, liderado pelo Luiz Guilherme Darrigo, de vários centros brasileiros, com 213 pacientes, tá? Entre 2003 e 2025, são 2.400 centros participantes, os resultados se reproduzem, sobrevida global de 90,7%, do doador compatível 92,8%, e olha que interessante aquilo que eu comentei, a taxa de sobrevida em pacientes com menos de 10 anos, 100%. Entre 10 e 20 anos, 92,4%. Maior do que 20 anos, 83%. Aqui são protocolos de melhora na pediatria, com a inclusão do Tiotepa, como eu já comentei, que o trabalho que a Adriana Seber tem desenvolvido no Hospital Samaritano e no GRAAC, com grandes resultados, com bons resultados na sobrevida. Tá? E aí aqui eu queria finalizar falando da terapia gênica, que é fantástica, tá? Ou mesmo a chamada edição genética. A abordagem de edição genômica tem se mostrado valiosa como uma opção curativa. Recentemente, o FDA aprovou terapias em ambas as categorias de terapia gênica. Então, a adição gênica, que a gente chama LOVO, gene autocel, são células CD34 autólogas transduzidas com o vetor lentiviral BB305, e também uma edição gênica com o Hexagan, gene autocel, que é uma tecnologia CRISPR com a caspase 9 para silenciamento do gene BCL11A, reativando a hemoglobina fetal. Quanto maior a hemoglobina fetal, melhor os resultados. Pessoal, isso é tudo fantástico e é muito importante e necessário, mas nós temos um dever de casa, que é melhorar o acesso ao transplante de medula óssea para a doença falciforme. Então eu concluo dizendo que o transplante é uma única opção curativa para pacientes com anemia falciforme em nosso país. O uso desse transplante mieloablativo de doador irmão HLA idêntico, compatível,
como terapia curativa para crianças com doença falciforme sintomática, está bem estabelecido, não é terapia experimental. Regimes de condicionamento aprimorados e novas profilaxias para a doença do enxerto contra o hospedeiro contribuíram para o aumento do uso e a aceitação do transplante para falciforme. Além disso, para pacientes sem um doador HLA compatível, os resultados do ápulo idêntico são muito eficazes. Ensaios clínicos inovadores de terapia gênica e edição gênica estão em andamento e mostram resultados promissores. Pesquisas futuras são necessárias para otimizar a eficácia, avaliar a segurança a longo prazo e aprimorar a viabilidade. Eu queria terminar agradecendo ao Hospital Universitário Walter Cantídio, que é minha casa, ao Hemoce, que também é minha casa, tá? À diretoria da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, a Belinda, que está em Munique, mas que foi uma pioneira, ao Luiz Guilherme, que me ajudou inclusive com essa aula, com alguns slides, e aos gerenciadores de dados, à Sociedade Brasileira e aos Hemocentros Unidos que me convidaram para isso. E convidar todos vocês para o Congresso Brasileiro em Salvador, de 19 a 22 de agosto. Obrigado.